Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Há um poema de Fernando Pessoa sobre Dom Sebastião, no poema maior dele chamado Mensagem, que diz que é do homem sem a loucura mais do que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Fernando Pessoa usa a loucura, e acredito eu, que nessa versão ele usa a loucura no sentido comparando com Dom Sebastião, da coragem, da ousadia. Lembrando que Dom Sebastião era um rei de Portugal que foi combater os mouros em Ceuta e lá ele desaparece e cria o mito do sebastianismo em Portugal. Um dia Dom Sebastião irá voltar e toda a glória de Portugal voltará. Então, quando Fernando Pessoa usa esse termo, que é do homem mais do que a besta sadia sem a loucura ele está dizendo no sentido de Dom Sebastião, da coragem, da criatividade ou da ousadia, dessa capacidade de sair do esquadro, de pensar fora do quadrado. Mas esse poema me veio à mente porque uma amiga minha, no canal do YouTube, com esse mesmo nome, Psiquiatria em Outro Tom, ela deixou uma mensagem perguntando: Tom, além da esquizofrenia, que outras coisas as pessoas chamam de loucura? E essa observação dela me colocou para pensar um pouco, e aí me veio esse poema de Fernando Pessoa. O que as pessoas chamam de loucura? Perguntar, provavelmente, se vocês fizerem essa enquete em torno de vocês, e perguntar o que é o louco. Muito possivelmente as pessoas dirão, e existe até uma expressão popular que diz isso: aquele que bate na mãe, rasga dinheiro e come merda. Ou seja, 3 ações: bater na mãe, uma coisa que é inconcebível do ponto de vista da nossa cultura; rasgar dinheiro e comer merda, porque são ações completamente fora do sentido prático do ser humano comum. Do ponto de vista psiquiátrico, eu diria que essas são ações apragmáticas, ou seja, o objetivo não tem um objetivo em si, a não ser fazer aquilo. Essa é a versão popular da loucura. Algo que rompe um padrão ético-moral da sociedade, como bater na mãe. Algo que, do ponto de vista do ser humano, da nossa cultura, é completamente irracional, que é rasgar dinheiro. E outro que contraria as normas básicas do que é normal, comer comida e defecar cocô. Essa mistura dessas duas coisas contraria o senso comum. Então a definição, a concepção de louco no senso comum é aquilo que contraria o senso comum. Contraria do ponto de vista ético, como bater na mãe, contraria do ponto de vista lógico, como rasgar dinheiro, e contraria porque fere os padrões, sai dos padrões de comportamento habituais, como comer merda. Então, nesse item, não é apenas a esquizofrenia que é colocada como louco. Questões éticas que violam a ética, que violam a norma de convivência, que é inconcebível, muitas vezes são taxadas como loucura. Pessoas que em cargos de importância realizam atos que são contrários à ética de vida são vistos como loucura, como bater na mãe, por exemplo. Dizer que o homem voa, pode voar, que uma coisa mais pesada do que o ar pode voar, contraria a racionalidade. Então, uma pessoa dizer que vai inventar o avião, por exemplo, não obviamente dizer que vai inventar o avião, mas quando Da Vinci cria a ideia de uma coisa mais pesada do que o ar poder voar pela sustentação, isso contraria a racionalidade imediata, o senso comum, como rasgar dinheiro. E quando alguém se comporta, tem um comportamento que é diferente
da média das pessoas. Pode ser uma conduta sexual, pode ser uma forma de se vestir, pode ser uma forma de usar um piercing, pode ser uma pessoa que use body art. Se contraria como seria comer merda, também é vista como loucura. Então existe a loucura que corresponde a um quadro psicótico. Então, verdadeiramente, o que se chamaria de loucura seria o nome comum para um quadro psicótico, ou seja, quando uma pessoa, o juízo de realidade dela está comprometido por um quadro delirante ou por um sintoma alucinatório, ou por uma conduta pragmática. Mas fora isso, que seria a própria patologia da esquizofrenia, pessoas que têm um toque grave, por exemplo, como é um comportamento que olhado de fora não é racional, a uma repetição incessante, sem conclusão, visto de fora é irracional, isso é visto como loucura, tal como rasgar dinheiro. Então, quando nós usamos o termo, nós em psiquiatria nunca, provavelmente se você perguntar, se vocês que não são da área psi, por exemplo, que estiverem me ouvindo, perguntar a qualquer pessoa da área psi, psicólogo ou psiquiatra, o que é um louco, provavelmente ele vai ter muita dificuldade de descrever rapidamente o que é a loucura. Mas provavelmente, se perguntar a qualquer pessoa leiga o que é a loucura, é muito óbvia. É aquilo que fere o senso comum, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista racional, seja do ponto de vista de padrão de comportamento. Isso não é tão óbvio para o profissional. Então, muitas coisas que nós vemos na mídia, seja impressa ou televisiva, ou o que seja, condutas que ferem alguma forma do senso comum, imediatamente é taxado, só pode ser louco. Pessoas que realizam crimes monstruosos, obviamente, devem ser loucos. É como bater na mãe, por exemplo. Pode não ser louco. O transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, é um transtorno de personalidade, mas não é uma patologia. É um desvio de comportamento, mas não é uma patologia. Então, uma pessoa pode realizar coisas que ferem o senso comum e, obviamente, não ser loucura. Por isso que muitas vezes usar o termo louco, o que traduz, implicitamente o que está traduzindo isso é um comportamento, em geral, é um comportamento que fere ou que não respeita o meu senso comum, a minha parcela de senso comum, que é respeitar a mãe, que é preservar o dinheiro, que é ter uma conduta higiênica comum a todos, um comportamento que é comum a todos. Então, a reflexão de hoje existem patologias psiquiátricas que correspondem intimamente à loucura, que seria a esquizofrenia ou os quadros psicóticos em geral. Mas há que se lembrar que o termo é muito mais usado do que efetivamente correto. Nisso vai incluir patologias psiquiátricas incompreensíveis. Um fóbico pode ser visto por uma pessoa, por um observador, como uma pessoa louca, porque ele, diante da foto de um rato, desencadeia uma crise ansiosa. Por ele ter uma fobia a rato. Isso não é compreensível, é ilógico. Como é ilógico, corresponde a rasgar dinheiro. Outras patologias psiquiátricas, como me referi antes, toque, transtorno de pânico, ou patologia que fira a racionalidade de quem observa, pode ser vista como loucura ou taxada como loucura. No sentido de você não se controla. E, aliás, para as pessoas que têm toque de médio a grave proporção, o grande medo dele é ser visto como doido. Porque como ele não controla o comportamento dele dentro daquele ritual compulsivo dele, isso termina seguindo o estereótipo da loucura, que é não controlar o pensamento e não controlar o que se faz. Então, muitas vezes, pessoas que têm toque sofrem desse segundo problema, que é se considerar louco ou ter medo de ser visto como louco ou achar que vai ficar louco. Por quê? Porque ele segue o mesmo padrão de avaliação.
Quem não controla o que faz e controla o que pensa deve ser louco. Mas a maior preocupação é que considerar vamos dizer assim, infrações éticas, considerar como patologia. O padrão disso é bater na mãe, que na nossa cultura seria o padrão maior de uma violência ética contra uma pessoa que em todas as culturas são respeitadas. Mas se nós usarmos isso como uma analogia, o ferimento de um padrão ético não deveria ser taxado de loucura. Deveria ser responsabilizado pelo ato de infração ética. Então, quem bate na mãe não deveria ser visto necessariamente como louco. Ele pode até bater dentro de um quadro psicótico. Mas simplesmente por bater na mãe, ele deve ser avaliado e punido pela infração ética que ele está cometendo. Ele está agredindo um ser. E isso em todos os outros comportamentos. Uma pessoa que cometa uma infração que, do ponto de vista do senso comum, é uma infração ética, ele deve ser visto e cobrado como um infrator ético, e não como um louco. Então, a reflexão final é que existe a loucura como uma expressão popular da patologia própria, que são os quadros psicóticos. Existe a loucura como parte de patologias psiquiátricas que, vistos pelas pessoas, pelos observadores, são irracionais. Existem condutas que são irracionais, como fazer arte corporal, por exemplo, recortar a língua, bifurcar a língua, se transformar em dinossauros, que visto externamente é um ato irracional, então será taxado de louco. Existem formas de pessoas serem chamadas de louca porque elas têm condutas que que não respeitam o senso comum, portanto são vistas como fora do senso comum, portanto loucos. E existem pessoas que são taxadas de louco porque as loucuras que fazem são infrações éticas. É como se o ser humano comum dissesse assim: só quem é capaz de bater na mãe é quem é doido. Não, não é verdade. Pessoas podem cometer e cometem continuamente infrações éticas sem serem loucas, sem terem patologia psiquiátrica em si. E recordando, o transtorno de personalidade não é uma patologia psiquiátrica. É um diagnóstico de personalidade, ou seja, é uma maneira de se comportar cristalizada que se permanece na vida. Então, espero que tenha sido útil essa reflexão para todos.